Calazans, esses principais pontos aí que o Paulo destacou, o governo aceita mexer nisso, nesse projeto vai tramitar no Congresso? Não, a primeira coisa, Murilo, prazer falar com vocês, prazer estar aqui. Não, o importante é o seguinte, do jeito que está não pode continuar. Não pode continuar porque os motoristas estão morrendo, as condições são péssimas, os carros, os recursos que os motoristas dão para os carros é enorme, o prejuízo é enorme, as plataformas só ganham. Então há uma exploração brutal das plataformas em cima dos trabalhadores motoristas e eles atendendo uma população. É uma coisa que veio para ficar. Nós sabemos disso. Os aplicativos, o transporte urbano, como está colocado no Brasil, veio para ficar. Agora tem que ter uma regulamentação, claro que tem que ter uma regulamentação. E isso em todo o mundo. Isso tem em Londres, Nova York, tem regras, não pode ficar sem regras. O governo lançou 8 propostas para discutir regras dos aplicativos, dos trabalhadores e o diálogo com os usuários. Envolve milhões de pessoas. A Uber hoje é a maior empregadora do Brasil, junto com a 99, são quase mais de 1 milhão de pessoas. Então tem que ter uma regra. Nós iniciamos um debate com vários atores, também com trabalhadores, também com os setores da sociedade, discutindo como fazer um modelo. Tem que ter uma contribuição da Previdência, tem que ter uma contribuição da Previdência. Todo mundo contribui para a Previdência. Ao MEI só contribui o motorista. A Uber tem que contribuir, as plataformas também. Então o modelo as plataformas entram com 20%, e é um 20% de um restante de 25% que fica de cada corrida. É um valor para as plataformas, em tese, pequena. Para os motoristas, aquele que está trabalhando para a plataforma, contribui com 7,5%. Agora, se acontece um acidente com ele, como está acontecendo, ou uma morte, ou qualquer coisa, qual é o custo ou o ônus da plataforma? Nenhuma, mas isso não tem lugar nenhum. Então, nós estamos construindo um modelo, Murilo, André, o Paulo, e tem uma coisa que eu quero corrigir com o Paulo. Em Minas foi o primeiro estado, Paulo sabe, eu chamei todos os motoristas, o Paulo teve comigo várias vezes, que eu chamei aqui os motoristas as discussões das 4 rodas, que são os veículos, as motos, eu chamei as motos, fiz uma primeira reunião nacional, a Murilo e André, e trouxe pela primeira vez os representantes da Uber e da 99 para sentar numa mesa de diálogo. E eles vieram, os representantes das 2 plataformas, inclusive teve muita repercussão, e eu abri um leque de discussão. Eles ficaram de vir agora em abril para fazer uma segunda rodada de negociação, e eu estou convocando agora para o segundo semestre, para a segunda quinzena de março, as motos, que é os aplicativos de moto de 2 rodas, tanto as entregas, iFood, os que entregam, e os que estão rodando com passageiro, e tem passageiro morrendo, por isso que eu fiz até Só te interromper um segundo. Esse projeto hoje que tramita no Congresso, ele não inclui iFood? Infelizmente, André, não inclui nenhuma, as 2 rodas não está incluída. O modal, duas rodas, não está incluída nem a entrega dos entregadores, que foi tão importante para nós na pandemia e continua sendo, entrega tudo para a gente, e os de passageiro. Em Belo Horizonte está aí uma polêmica dos passageiros. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando ver se eu convoco o Paulo, com toda a representação dele, também os representantes das motos, para um diálogo que eu quero fazer, um grande encontro, para discutir modelo, aprimorar a proposta do governo, que vou chamar representantes do Congresso Nacional, que vai estar na comissão analisando a regulamentação do governo, para nós discutirmos, porque quando em abril eu fazia a segunda rodada de negociação com a Uber, com a 99, foi colocado essas questões que o Paulo colocou. A remuneração por quilômetro, que hoje o valor que é cobrado é muito pequeno para o que o passageiro cobra, ou o usuário cobra, e quem está recebendo. Então, tem uma discussão de melhorar
a melhorar o valor do motorista. Uma outra coisa que a Uber ficou interessada e quer que eu colabore junto com a prefeitura é ter várias estações em Belo Horizonte, onde o motorista pode parar para tomar uma água, tomar um café, fazer uma necessidade que não tem, porque as pessoas rodam de moto ou de carro. Não tem um lugar de madrugada para parar para ter um abastecimento, alguma coisa para ter um ponto de apoio. Eu estou discutindo isso com a Uber para melhorar esse diagnóstico que nós temos na cidade. Portanto, tem que ter uma regulamentação? Tem. Ela pode ser aprimorada da proposta do governo em termos de remuneração mínima, de condições de trabalho. Os carros, todo o prejuízo dos carros fica sempre com o motorista. Então, a Uber não tem nenhuma responsabilidade nisso. O trabalhador que machuca ou tem um acidente, se o cara tem um carro, aí ele está cadastrado na Uber, ele bate o carro, fica 2 semanas sem rodar, porque bateu o carro trabalhando na Uber. O prejuízo é só com ele? Então, nós temos, Paulo sabe disso, nós temos um leque de discussões para ser feita. Melhor é fazer isso democraticamente com o projeto do governo no Congresso, para a gente aprimorá-lo, melhorar, mas uma regulamentação tem. Ficar dessa forma, sem nenhuma regulamentação, cada um por si, em uma selva, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo renda. E a Uber, que tem um lucro grande internacionalmente, não vai chamar a sua responsabilidade, a 99, e principalmente os meninos das motos. Eu falei assim, pode ser qualquer cilindrada para andar com passageiro? Ou as motozinhas aí pequenas, rodando com passageiro no anel rodoviário, toda hora caindo e morrendo? Então, André e Murilo e o pessoal todo que está acompanhando a gente, Paulo, nós temos que aprimorar esse diálogo, esse debate, para fazer o melhor, tanto para quem está usando a plataforma como meio de subsistência, e a gente entende isso, por isso que nós discutimos o autônomo, a autonomia do motorista. O passageiro tem que ter segurança ao entrar no carro ou sentar numa moto, mas as plataformas têm que chamar as suas responsabilidades. Por isso, em Minas, na superintendência aqui do trabalho, eu chamei a 99 e a Uber. Que bom que eles vieram. Ouviram muita coisa, viu, André? Eles ouviram dos motoristas e dos motoboys, né, o chamado motoboys, os motociclistas, muitas denúncias, muitos problemas que eles enfrentam e que a Uber, por exemplo, uma das coisas é o sujeito, e está indo no carro também, cadastra na plataforma e passa aquele contato que ele tem para terceiros. E aquele terceiro, muitas vezes, nunca pilotou uma moto, não é uma pessoa, às vezes, confiável, tem um problema para os usuários. E uma coisa que a Uber... Foi muito legal esse debate que eu estou fazendo aqui com vocês, com o Paulo, que foi uma coisa que no debate que apareceu, foi uma novidade, viu, Paulo? A Uber dispôs, eu estou conversando com a Polícia Militar e com o governo, de instituir nos celulares o botão do pânico. Se uma pessoa entra, um passageiro, ele desconfia ou está rodando em algum lugar e já morreram 7 pessoas em 6 meses em Belo Horizonte, assassinadas. E quem denunciou isso foi os motoristas. Se ele perceber que tem um perigo ali, ele aciona o botão na plataforma, vai para a central da polícia, que é um botão do pânico, e a polícia passa a monitorar o carro com quem está dentro. Isso pode salvar a vida. E isso foi possível no diálogo que nós fizemos com a Uber e com os motoristas, André. Portanto, está caminhando coisas interessantes para a gente melhorar isso. Como eu já disse, veio para ficar, é importante para a população, mas é bom ter uma regra. Como tudo tem que ter regra, né?